E principalmente para resolver problema. Exatamente. Eu acho que as pessoas elas colocam tanto uma fé no poder da faculdade mítico, que acho que foi meio que implementado pela geração dos nossos pais, Sim. que eles têm uma visão da faculdade muito, tipo, é a diferença entre o cara que vai se dar bem na vida e o cara que não vai ser um merda. E a gente, por tanto tempo aqui na nossa sociedade, propagou essa ideia que as pessoas endeusam, e eu acho que só de eu ter feito a faculdade, só eu já diploma, garanti. Ou às vezes faz uma faculdade de merda e pega o diploma, e aí fiz minha parte, e aí entra no mercado de trabalho e não consegue emprego, né? Não, e o que eu percebi fazendo a faculdade é que também foi um outro choque para mim, porque eu meio que pagava já minha faculdade, eu que tinha que me virar, eu tinha que fazer as coisas, e eu ia para aula, sexta-feira não tinha ninguém. Né? Normalmente o cara ia lá, respondia a chamada e ia embora. Eu falava assim, mano, é isso. Ainda bem que eu não entrei na faculdade com 18, 19, 20 anos. Porque hoje eu olho e falo assim, naquela época eu olhava e falava assim, cara, o cara não estuda. O cara não dá valor àquilo. Quando a gente vai mais velho, eu também fui mais velho. Eu fui pra faculdade com uns 25 anos por aí. E, cara, o meu sangue no zóio era algo que os moleques não tinham, sabe? Eu queria tava falando aqui ontem, inclusive. Eu queria me formar o mais rápido possível, Sim. porque eu queria trabalhar logo, ganhar dinheiro logo. E aí eu entrei na Samsung como estagiário, não tinha me informado, passou uns 6, 7 meses, eu virei e falei assim, ou vocês me contratam ou eu tô fora. E aí, não, mas nunca contratou, a empresa nunca contratou sem o diploma, não pode tal, não sei o quê. Eu falei, então tô fora. Chegou um dia, eu fui o primeiro contratado sem diploma da empresa e eu ganhei 6 promoções em 2 anos e meio e me demiti. Caralho! Porque mais um case de sucesso ali aí, eu comecei a olhar e falei assim, eu aprendi um pouco da vida corporativa. Isso é muito importante. Eu aprendi do tipo assim, cara, eu aprendi a dar valor para uma empresa, eu aprendi a dar valor pro mercado de trabalho, mas aprendi a dar valor no sentido assim, tá ruim, se esforça mais. Tá ruim, se esforça mais. Tá ruim, não precisa ficar reclamando. Eu nunca reclamei. Né? A empresa, para mim, sempre foi boa. Apesar de eu achar que eu não ganhava o suficiente ou que exigiam mais de mim. Mas eu sou muito contra isso da pessoa ficar reclamando sem fazer e a pessoa ficar reclamando e continuar no lugar. Então, o que eu fazia eu quero coisas melhores. Ah, mas pô, por que você quer? Porque eu tô fazendo isso, isso e isso. Então, quando você se mostra uma pessoa boa e que você faz algo muito bem, você vai ganhar as promoções. E se não tá bom ainda, você vai... Porque chegou um momento que eu fiz um negócio que mudou um pouco. Era uma coisa bem detalhada. Eles queriam fazer... Eu nunca mexi em Excel. E aí eles viraram e falaram assim, pô, vai ter um negócio, eu acho que você se encaixa com isso, que você mexe em games, tem um coreano que mexe em Excel, ele vai te ajudar a te ensinar a mexer no Excel e você vai cuidar das unidades de negócio da sua área. Eu falei, beleza, né? Papo estranho, o cara me ensinou lá. Era eu e esse coreano que tinha acesso a todas as informações da empresa. E eu consegui fazer um negócio dentro do Excel e dentro da área que economizou muitos milhões de reais. Caralho! E aí, o que aconteceu? Eu ganhei uma placa de homenagem que eles me deram e um jantar, que eu tinha direito a gastar R$400 num restaurante. Ali eu jantei e falei, mano, não é isso que eu quero pra minha vida. Porque se eu tivesse feito isso na minha empresa ou no meu negócio, eu estaria muito bem. Sim. Hoje eu tô aqui recebendo a mesma coisa. Mas eu entendi que faz parte do processo de uma empresa. O cara não vai chegar e falar, porra, obrigado, você me economizou milhões, toma parte disso. Você não é sócio, você é um funcionário. Né? Então, ali eu comecei a aprender coisas nesse sentido também. E falar, porra, véio, é interessante, foi um aprendizado muito bom. Sim. Aí... desculpa. Não, pode ir. Eu imagino que essa sua experiência dentro de uma corporação, ainda mais que foi na área de marketing, provavelmente. Foi. Eu passei na área de marketing, depois, nesse caso, eu fui para a área de produto, que era um negócio totalmente louco. Então, eu imagino que isso te ajude hoje em dia como streamer a se relacionar com seus parceiros de publicidade, muito, né? Muito. Você sabe falar a linguagem deles. Muito. Eu aprendi naquela época, já muito novo, porque apesar de não estar novo para o mercado de trabalho, mas para mim, eu sempre me senti novo ali, eu já via como é que eram as apresentações de marketing das empresas, contrato de patrocínio. Na época, a Samsung patrocinava o Palmeiras. Então, via todos os relatórios, como é que era feito. Tinha noção de valores. Tudo. Interessante. Então, foi muito bom para mim. Foi muito aprendizado. E eu, na época do marketing, eu fiquei responsável... Eu era o estagiário responsável pelos brindes. Então, imagina que loucura, porque você é um estagiário... Não, e aí foi também um baque que eu tive quando eu entrei na empresa, aí a minha chefe, ela levou a gente para... levou
passou nas áreas ali do departamento para apresentar, e aí chegou pro diretor, aí ela apresentou, aí o diretor falou, porra, Gaules, eu conheço, jogava Counter-Strike e tal, não sei o quê, meu filho é seu fã. Eu falei assim, caralho, que loucura, porque o estagiário tá entrando na sala de um diretor e ele tá falando que é fã do cara. Isso é loucura mesmo. Isso é loucura. Eu comecei, então você já começou a olhar que aquelas pessoas da curva que jogavam Counter-Strike e estavam com seus 30 e poucos anos, já estavam em cargos de poderes. Então, isso eu comecei a olhar e falar assim, porra, tem negócio aí. Porque há 10 anos atrás, 5 anos atrás, eu precisava explicar o que era. Hoje, se esse cara sabe o que é, daqui a um tempo eu posso fazer um projeto para ele. E aí, eu também cuidava dos brindes, então eu tinha uniforme dos times, pendrive. Aí chegava o gerente lá, tal, não sei o que, pô, você não tem um pendrive para eu dar pro cliente? Então, era meio que o estagiário tinha o poder da área. Então, eu conheci muita gente. Hora, velho. Então, pô, você conhecia muita gente legal, eu fiz muito contato. Ah, pô, isso é massa. Eu sinto falta disso, pô. Eu nunca tive essa experiência, por exemplo. O máximo que eu trabalhei foi numa advocacia como garoto de TI, eu ficava formatando PC, tá ligado? Então, eu não tive esse crescimento e eu acho que essa falta de experiência me atrapalhou um pouco durante a minha trajetória também, tá ligado? Por isso que eu acho bacana você... Até porque, tipo... você realizou o sonho de moleque, muito jovem, né? De que Mas é um baque, na minha visão, assim... O segredo, para quem pergunta assim, eu acho que é você ser grato pelo que você tem. Porque, por exemplo, eu saí com... Isso foi em 2007, eu fui campeão do mundo de Counter-Strike. Eu ganhava um bom dinheiro, eu era uma pessoa vista como uma, tipo, cara... Bem-sucedido. Bem-sucedido, e dentro da comunidade, né, do Counter-Strike, você tem um cargo ali, que o cara fala, caralho, mano, é aquela pessoa. O cara é campeão mundial, E ano depois, você tá de estagiário recebendo 600 pila, velho. Então... Entrando numa empresa e você é o fucking estagiário de merda. Meio que era um pouco do meu ponto. É isso, tipo, deve ter sido difícil essa transição. Foi. Por exemplo, pra mim, eu tive que ter eu tive que tomar essa escolha num determinado momento da minha vida, porque eu fiz muito sucesso durante a época do Minecraft e as viagens e tal, e aí eu tive uma fase que eu simplesmente buguei, assim, eu não tava conseguindo produzir mais nada que fosse da hora, tá ligado? E aí eu fiquei uns 3 anos que eu me desconectei do YouTube, e nesses 3 anos era uma briga muito interna, o que eu vou fazer da minha vida, tá ligado? E muitas vezes eu cogitei, então agora eu vou pra área corporativa, tradicional, tá ligado? Mas eu não queria, mano. E por causa exatamente disso. Porque dentro da minha lane, né? Dentro da minha área ali, eu tinha atingindo um patamar da hora de reconhecimento. E aí mudar esse caminho agora seria ter que passar pelo que você passou. E é por isso que eu acho foda a tua história. Porque tu passou por isso. E aí, mano, deu a volta por cima são muitas de um jeito voltas. maluco. Porque você não só passou por cima de... Você sofreu nesse ambiente corporativo distoante da sua outra situação, da sua outra realidade, e você venceu dentro disso, só que aí depois você saiu disso e voltou para tua outra realidade e venceu de novo naquilo. Mas isso é da hora. Eu acho que hoje, por exemplo, né, indo e voltando, a stream em si, ela é o resumo de grandes e de vários fracassos, não de sucesso. Eu considero muito mais valor nesses fracassos que eu tive do que no sucesso. Parece meio clichê, não sei o que e tal, mas, mano, você tem que quebrar muito, você tem que fracassar muito, porque é um negócio que te deixa mais forte. Então, quando eu era estagiário, eu tinha orgulho daquilo, porque eu virei e falei assim, porra, ou eu vejo isso como um retrocesso e fico louco, ou eu vou ter orgulho disso. E eu vou ser, adianta eu reclamar, que é aquilo que eu falei, reclamar sem fazer sua parte. Então eu via que os funcionários chegavam 8 horas, 9 horas. Eu comecei a chegar às 7h30, 7 horas. Ficava um pouco a mais. Comecei a conversar com bastante coreano que tinha na empresa, e aí eu tentar entender um pouco da cultura. E eles tinha um coreano que ele falava pra mim, você é muito inteligente. Eu falava, mas por quê? Ele falou, porque você entende a cultura. Por exemplo, na Coreia, alguém trabalhar um filho, ou alguém trabalhar na Samsung ou na LG é muito nobre. A família respeita, independente qual é o cargo. Pode ser na fábrica, pode ser o estagiário, pode ser o presidente. É algo respeitável. E a pessoa tem orgulho de trabalhar. Então eu olhei aquilo e falei assim, por que eu não vou ter?
Né? Por que se eu quero almejar algo melhor, por que eu não vou fazer isso? Por que eu não vou dar valor àquele cargo? E a pessoa vai olhar e falar assim, porra, quando ele cobrar alguma coisa, ele fez por aquilo. Então, esse processo de conseguir as promoções foi muito mais simples, porque ninguém tinha como falar assim, porra, mas ele faz corpo mole. Pô, mas eu chego e ele não tá, ele não entrega as coisas. Então, eu falei assim, que era a veia da competição, que é aquilo de chegar e o cara falar, você nunca vai ser do time da LAN. Sim. No ambiente corporativo tem um pouco disso, você nunca vai ser o chefe. Mas calma, porque se eu for fazendo as coisas, você vai crescendo. Né? Então, dentro disso... No final das contas é meio matemática, né? É o quanto tu produz. Exatamente. Aí o teu valor sobe, é matemático. Né? E aí foi nisso. Quando eles foram me segurando através dessas promoções, e aí quando chegou em 2010, eu entrei em 2008, quando chegou na metade de 2010, teve um campeonato em Los Angeles que a Samsung patrocinava, que era o mesmo que eu fui em 2001, a World Cyber Games. E aí eles me convidaram e falaram assim, você não quer ir para Los Angeles com a delegação, fazer a cobertura? Eu falei, vou, né? Porque eu já cuidava um pouco da área de games e tal, da área de monitor. Nessa época que tava na Samsung, tu se desligou do CS? Desliguei. Teve um tempo, eu tive que me desligar. Entendi. Foi um choque também, eu fui meio que também desligado, assim, porque foi uma história, a gente tinha acabado de ganhar um título mundial, eu entrei pra Samsung, e aí no dia, parece besteira, mas no dia que eu entrei, no primeiro dia, eu entrei na empresa como estagiário, abri meu e-mail no computador, tava o e-mail do Paulo Veloso, que era o dono do MBR, falando assim, a gente vai desligar vocês da equipe porque tem os outros jogadores que eles vão voltar e vão ser a parte da equipe. Então eu meio que fui sair da equipe, né? Ele queria ver alguma coisa para fazer, tinha a opção de continuar, mas ele tava meio que desligando a galera que tava ali, né? Eu poderia continuar como treinador e tal, mas eu falei, cara, como não é essas pessoas, eu não quero. Entendi. Então, você já tinha uma ligação forte com o já time tinha uma anterior, ligação né? forte. Então, porque o MBR também foi o nosso rival, né? Do G3X. Tinha essa época de rivalidade. Mas aí o muito louco eu fui para Los Angeles, conheci novamente porque eu estava há uns 3 anos afastado das competições. Foi de 2007 para 2010. E aí quando eu cheguei lá, eu vi, porra, era outro cenário. Não era só mais os 5 jogadores e o coach. Tinha assessoria de imprensa, tinha o cameraman, o cara das redes sociais, tinha, fisioterapeuta, já tinha psicólogo. O pessoal acha que isso é novidade hoje, 2010 já tava rolando isso. Aí eu olhei aquilo e falei, porra, que louco, né, velho? Por que no Brasil ainda não tá assim? Por que no Brasil a gente não consegue? E aí me deu a sacada de eu produzir conteúdo. Primeiro eu falei, eu preciso produzir conteúdo para esse mercado de esporte, meio que profissionalizar, e depois eu posso vir com um projeto. E aí foi que eu já estava fazendo um curso de cinema, terminei o curso, fiz cinema, me demiti da empresa, e aí quando eu me demiti da empresa, eu já estava com essa produtora já formada, e aí eu peguei e desci no prédio, né, que era no World Trade Center, desci, comprei a garrafa de vinho, entrei na sala do diretor, falei assim, ele já falou, putz, até sei o que você vai falar. Eu tinha recebido uma promoção fazia 3 meses. Aí ele virou e falou assim, eu sabia que eu ia te perder 1 hora. Aí dei o vinho pra ele, ele falou, quando você precisar de mim, portas abertas, tal, não sei o quê. Legal, muito foda, nossa, porque eu falei assim, cara, ele, sabe, eu falei, eu cumpri meu papel aqui. E aí, quando eu criei a Seleção Brasileira de Games em 2012, eu falei, eu vou criar um projeto intuitivo que as pessoas possam entender e patrocinar. A primeira cara que eu peguei o telefone e liguei foi ele. Ele estava numa outra empresa, que era a AMD, e ele patrocinou o projeto. Então você vê que uma porta meio que... Eu não saí da empresa e falei, foda-se, eu odeio aqui, nossa. Você levou a sua relação humana dentro dali, você levou o patamar dela do que qualquer outra coisa que acontecia no âmbito profissional de mesquinharia, tá ligado? E eu acho que pelo menos no Brasil, a gente... É costume tu ficar puto com a empresa que você trabalha. Né? O brasileiro... E eu sei porque eu tive esse sentimento quando eu era mais jovem, tá ligado? O quê? De ser puto com onde tu trabalha? Não, também, mas ser puto com todas as instituições, tá ligado? Eu falava, eu achava que tava tudo me oprimindo, de certa forma, tá ligado? E aí eu não gostava mesmo. Eu seria... Hoje em dia também mudei totalmente a minha visão. Hoje eu entendo que empresas são foda demais, a gente precisa de empresas. Nós temos uma empresa, né?
E então eu mudei totalmente de visão. Eu acho que era uma visão imatura nossa. É que às vezes a gente é moleque, a gente talvez não tenha uma infância tão da hora e Sim. a gente se sente meio oprimido mesmo. A gente sente como se tudo estivesse jogando contra você. Aí chega um momento que você fala, beleza, então sou eu contra tudo. Tá ligado? É meio que assim mesmo. E eu acho que o que me fez perceber ali e que me conectou muito foi as pessoas. Isso de você conhecer as histórias, você entender, você conversar, entender o que seu companheiro ali de trabalho pensa, né? Como é que é a vida dele ali, o que ele pode te ensinar. Os coreanos também, então eu aprendi muita coisa. E aí eu criei o projeto da seleção, foi a volta, o retorno para, né, novamente, antes disso a gente criou um projetinho que era o piloto, né, já deu muito certo, a gente voltou a ganhar títulos no Brasil, eu voltei a ser treinador, aí a gente voltou a viajar, né, voltei a viajar, rodar o mundo, ganhar um dinheirinho que era bom, aí comecei a mexer com campeonato, né, com transmissão de campeonato, falei, vou criar Brasil Game League e tal, e aí de 2012 para 2013... eu conheci outros sócios e a gente montou a Agência X5, que foi a primeira agência de transmissão e organização realmente de esporte X5? eletrônico. Tinha alguma coisa a ver com aquela empresa X5 de Computadores, de computadores? Exatamente. Eu conheci o dono dessa empresa 10 anos atrás. Então, que era o meu ex-sócio. Aí a gente montou meio que em uma das lojas, eu queria montar um centro de treinamento para a seleção, e ele queria montar como se fosse um showroom um centro de treinamento numa loja dele. E a gente entrou, falou, vamos fazer junto, viu que deu muito certo, começou a rodar campeonato, começou a criar agência, criamos a agência, tudo, e foi muito bom. Tipo, em 2013 para 2014, a gente colocou 112 mil pessoas numa stream da Twitch. Foda de League of Legends. Era a época que a Riot ainda não tinha o CBLOL, não tinha entendeu? A gente fez antes. Então vocês fizeram história ali, né? Foi, cara, eram números absurdos. Hoje, você colocar 112 mil, mais de 100 mil numa stream, ainda continua sendo números absurdos. Sim, é nível top do mundo. Então ali a gente revelou muito talento de narrador. Ali eu acho que foi um momento muito bom, porque Você pode falar alguns narradores? Toboco, Tichinha, Melão, o próprio Gordox, GSTV, quase Chaep, todos eles passaram pela agência X5. Que da hora. Né? Então, e teve vários outros que foram passando por ali, só que eu tinha uma visão, aí que é os pontos, né? Eu tinha uma visão que eu olhava e falava assim, o esporte pode ser diferente. O esporte eletrônico pode ser algo mais leve. Né? Tem o esporte convencional, tem o esporte eletrônico. E aí a gente fazia muito conteúdo, vídeo pré-jogo, os campeonatos em si eram um negócio onde a gente colocava os times para se enfrentar frente a frente. Então saía muito meme, a transmissão era mais leve, os próprios narradores e tal. Tinha um valor de entretenimento da hora. Tinha. Né? Era um negócio onde a gente muitas vezes via pessoas de outros jogos assistindo aquele campeonato porque tava divertido. Falava, porra, mano, os caras tá tretando ali, um tá meio que... Então era muito legal.